Boa noite, Gabriela. Boa noite, Hélio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Joinha, e você? Também. Também. Estamos bem. Hoje, a Sabores e Saberes Educação para o Gosto transmite aí a sua última live de uma sequência de 6 lives nas quais nós trabalhamos a questão da alimentação a partir das diretrizes de um documento muito importante que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nós viemos fazendo os episódios super de acordo com o tempo que nos cabia, sem nenhuma pressa, sem nenhuma pressão, e aquilo que era inicialmente 3 episódios já está em 6, né? É muito assunto, né? É muito assunto. Muito E é assunto e muito... não dá para passar batido determinadas coisas, a gente acabou se aprofundando. Em função, acho Exato. que até de demandas, né? A participação do pessoal é muito legal e acaba surgindo aí um diálogo que se torna muito interessante. Bom, hoje nós estamos transmitindo numa data que não é a costumeira, né? A gente está transmitindo de quarta-feira, quando normalmente a gente faz essa transmissão às segundas-feiras. E hoje, Às terças. às terças-feiras. E hoje nós vamos trabalhar uma questão muito importante, que é o sal na alimentação. O uso do sal na alimentação. E aí, essa é a ideia e o tema que nós vamos trabalhar hoje. A gente veio dos episódios nos quais a gente mostrou o guia alimentar em si. Depois nós discutimos alimentos in natura, minimamente processados, processados e os E produtos ultra. ultraprocessados. Uhum. Fizemos a leitura de rótulos e embalagens para ajudar o pessoal a identificar as questões importantes para a gente poder manter a nossa alimentação. Depois, nós trabalhamos o uso de gorduras e óleos na alimentação. E, por fim, a gente começou a trabalhar o açúcar, o adoçante e hoje o sal. Então, a gente está aí com esse movimento. Hoje, a gente vai ouvir aí os sons da casa da Gabi, porque eles estão de mudança. Então, uma movimentação aí forte. Mas é assim na pandemia, não podemos fazer nada. Está todo mundo em casa. A casa está agitada. Isso é bom, casa viva. É isso aí. Então, vamos lá. Eu vou já colocar aqui o nosso primeiro slide para a gente poder começar a trabalhar e passo a palavra para a Gabi. Muito bem. Eu acho que alguns de vocês já se depararam em supermercados com tipos diferentes de sais, né? E vamos pensar que só de sal que a gente entende por um sal comum, a gente vai ter 3 tipos aí, que seria o sal refinado, que é o sal de cozinha comum, que a gente está acostumado aí a usar, o sal grosso, que é aquele que a gente usa normalmente para churrasco, e também a gente tem um sal que é conhecido como sal marinho. Eu acho que são os 3 principais que as pessoas ou procuram ou já se depararam, mas a gente vai conhecer alguns outros tipos de sais, dentre eles o sal light, o sal rosa. O sal rosa também acho que ficou meio comum de um tempo para cá, já tem bastante gente que conhece, que tem feito uso do sal. Então, para a gente trabalhar um pouquinho aí quais são esses tipos, qual a diferença de um, qual a diferença de outro, quais são os melhores, quais não são os melhores, e conhecer alguns outros, como esse preto, né, que vocês veem aí na imagem. Que sal será que é esse, né? Um sal diferente.
E no final, vou dar uma dica aí de uma preparação de sal que vai ser bem bacana para a gente ter em casa e também para ajudar a reduzir consumo, para ajudar a saborizar o sal que você tem em casa. Então, tem uma diquinha aí no final. Passando por todos eles, a gente vai começar com o sal grosso, né? O sal grosso vem de salinas, ele não passa por um processo de refinamento. Ele normalmente é formado, tá em forma de cristais, né? Que são aquelas pedras mais grossas. E esse sal grosso, ele vai ajudar a preservar as propriedades dos alimentos e evitar a desidratação de determinados alimentos. Por manter, então, vamos pensar numa carne curada, ele, num princípio, desidrata, mas depois ele acaba mantendo, forma uma camada protetora, e internamente aquele alimento acaba mantendo, conservando a sua hidratação. Esse já de cara, eu indico, recomendo e digo para vocês que é a melhor maneira de você consumir sal. Confesso que eu particularmente me perco se eu for usar esse sal grosso na hora de fazer a medida comparando com o sal refinado. Então, para facilitar e não ter excesso de sal na comida, porque além dele não ser benéfico para a saúde, né, muita quantidade de sal, a gente vai ter uma questão aí também que ele muitas vezes fica aquele grãozinho. Então, para evitar tanto eu visualmente conseguir, não só visualmente, mas se a gente pensar, será que uma colher de sopa de sal grosso é a mesma quantidade de uma colher de sopa de sal refinado? Eu acho que a gente precisaria pesar. Particularmente, eu acho o sal grosso mais forte do que o sal refinado, e a gente já vai ver aí que o processo do refinamento, assim como no açúcar e como em outros diversos produtos, acaba trazendo alguns outros componentes e, enfim, vai modificando aí como fala? Vai modificando a qualidade dele, né, o sabor, então eu acho o sal grosso mais forte, ele é um sal que realmente você pode contar com ele de uma maneira mais efetiva. Então eu acho que a melhor maneira de consumir o sal grosso é refinando ele. E como é que a gente vai refinar em casa? Simplesmente eu vou moer o sal no liquidificador. Eu pego uma xícara de sal, coloco no liquidificador, ligo, ele vai processar, vocês vão ver que os cristais, os grãos dele vão diminuindo até virar um pó. E nem precisa deixar tão em pó, porque ele acaba ficando mais compacto, ele acaba umedecendo esses dias de chuva aí como hoje, o sal acaba ficando bem úmido. Então, de cara, o sal grosso aí, ele é o primeiro sal para a gente pensar como um bom sal de consumo, tá? Na sequência, a gente vai falar... Você vai perguntar alguma coisa? Posso Claro, intercalar sempre. aqui com você? Claro. Você falou uma coisa que é muito interessante e que eu gostaria de fazer agregar uma questão, que é peculiaridade aí do trabalho das Sabores e Saberes também, né? Pelo próprio nome, né? O sabor e o saber. Eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Por conta disso que a Gabi acabou de falar, né? Do poder de conservar os alimentos, né? O sal, ele na história da humanidade, ele sempre foi associado com a questão da permanência e da longevidade, como está escrito aí. E na nossa cultura, né, que é fortemente influenciada pela cultura judaica e pela cultura cristã, o sal é um elemento muito simbólico. Eu não sei qual é a religião de vocês, e a minha preocupação aqui não é com a religião no sentido da conversão, etc., da fé, apenas como um dado cultural. E tem uma expressão, tem um versículo que fica em Mateus que é muito, muito, muito importante para o cristianismo, que é quando Jesus fala que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de se salgar? Para nada mais pressa senão lançar fora e ser pisado pelos homens.
Nesse momento, ele está falando com os discípulos. E ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o sal que é usado para a cozinha também é usado ricamente em metáforas. Eu vou passando ao longo do tempo aí algumas curiosidades para vocês irem vendo. E a gente vai agora para o segundo sal. Legal, se quiser falar um pouco também da história do sal, tanto com a deusa romana da saúde, como com a palavra salute, que tudo isso acho que originou aí o sal até chegar no saulário. A deusa grega Ígia, ela é a mesma deusa em Roma, né, que é a Salus. Exato. E a palavra sal, etimologicamente, em latim, vem de salis. Uhum. No estudo da etimologia, vem de salis. E uma curiosidade aí dentro do que a Gabi está falando é que a palavra salário vem do pagamento, né, do soldo. O soldo é o valor que os soldados recebiam para que eles pudessem comprar sal. Então, eu tenho a etimologia de salário como sendo um pagamento para que se pudesse comprar o sal. Eu acho que é bacana a gente... Fala. Sim, se comprava o sal porque ele era um elemento indispensável. Imagina numa época que não se tinha refrigeração, que não se tinha eletricidade, a maneira que se conservava determinados alimentos, e grande parte aí, se a gente pensar das proteínas, era com sal. Então, o sal tinha uma importância extremamente grande para a manutenção da alimentação desses soldados e de classes aqui, trabalhadoras que tinham acesso. O sal era muito valorizado. Hoje a gente guarda tudo na geladeira, né? Quem tem geladeira, mas a carne salgada, ela é fundamental para o sal para a conservação. O Richard Sbravati colocou uma informação que eu ia trazer aqui. Tudo bem, Richard? O sal remete a Gandhi, que lutou pelas salinas da Índia que estavam sob domínio da Inglaterra. Durante o período em que a Índia ficou colonizada, né, escravizada praticamente pela Inglaterra, Gandhi lutou em 1930, ele lutou para que houvesse o que ficou conhecido como a Marcha do Sal, lutando pela independência da Índia. Então ele fez um movimento, uma caminhada, que se eu não me engano, de 17 dias ao longo da costa da Índia, sensibilizando as pessoas para que elas exercessem aquilo que depois passou a ser comum na Índia, que era a desobediência civil, ou seja, a Inglaterra proibia o indiano de coletar o sal, e eles passaram a desobedecer e coletar o próprio sal. Havia um pagamento de uma taxa para usar o sal do próprio litoral indiano, que, segundo o delírio inglês, não pertencia aos indianos. Ou seja, o sal faz parte, ele anda conosco na história. Sim. É muito de legal. Muitas histórias e histórias, né? Da história de muitas histórias dentre elas. Há muitos sabores e muitos saberes no a gente sal. vai passar... Sim, isso é muito bacana. A gente depois agora vai ver nessa sequência, né, o sal refinado, que é o sal de cozinha, o sal comum que a gente encontra aí em pacotinho de 1 quilo à venda nos supermercados. Vocês vão perceber que ele é o mais utilizado, né, o mais comum, e ele é obtido da evaporação da água do mar. Nessa evaporação, como se perde parte do iodo, por exigência do Ministério da Saúde. E essa exigência, gente, se a gente for pegar essa lei aí, ela é bastante antiga, né? As pessoas sofriam de bócio. Bócio é provocado por falta de iodo no organismo. O bócio forma aquela papada, assim, grande. E aí, o que fazer para que a população não tenha mais esse tipo de problema? Então, o Ministério da Saúde exigiu que fosse colocado iodo, que o iodo é
um preventivo, aí uma maneira de se prevenir essa doença, então todo sal que fosse consumido no país deveria ser acrescido desse percentual de iodo, que é um elemento que vai ser consumido diariamente um pouquinho e vai evitar aí a questão do bócio, né? Então, o bócio é um problema de disfunção da tireoide, e aí esse sal de cozinha que a gente conhece, ele tem 60% de cloreto, 40% de sódio e é acrescido de iodo. Até já vou pensar uma informação aqui que é bastante importante. Existe um ingrediente na cozinha que se chama flor de sal. E a flor de sal é a primeira camada de uma salina, a primeira camada de sal encontrada, ela normalmente é mais cristalina, ela normalmente é mais saborosa, ela tem ao meu paladar, até um toque um pouco picante. E aqui no Brasil é muito conhecido, é muito vendido flor de sal. A flor de sal, para ser reconhecida como flor de sal, a primeira questão dela é ser essa primeira camada. A segunda questão é não ter nenhum outro aditivo nela. No Brasil, toda flor de sal é iodada, então ela já não é mais flor de sal. Ela pode até ser uma primeira camada de uma salina, mas acrescida de iodo, ela perdeu as características de flor de sal. Então, cuidado aí quando vocês comprarem e pagarem R$50 num quilo de sal, não vamos falar em quilo, né, mas 100 gramas de sal, com preços exorbitantes, achando que tem uma flor de sal, dê uma olhadinha no rótulo se não tem, se ela não está acrescida de iodo. Flor de sal normalmente é importada, é só um produto que pode ser encontrado fora do país, porque não existe essa exigência da adição do iodo. Então, muitas vezes você está comprando gato por lebre e pagando siamês, né? Porque o valor aí é bem exorbitante. Mas voltemos ali ao sal refinado. Ele é o sal mais comum, vocês vão perceber que, como todos os outros ingredientes, tanto o açúcar quanto a farinha de trigo, passou pelo processo de refinamento, ele acaba perdendo aí algumas das suas propriedades, né? Se quiser trocar a apresentação, Hélio, pode trocar. E a gente tem um terceiro sal, que eu falei que talvez fosse o sal que vocês tivessem mais acesso, porque ele é mais fácil de encontrar no supermercado, vai ser o sal marinho. O sal marinho é chamado de marinho porque esse tipo de sal realmente é coletado do mar, né? Através do processo de evaporação da água do mar, ele não tem processo de refinamento, então por isso que o sal marinho ele também é bem fino, né? Diferente do da salina e diferente do sal refinado. Eu acredito que o sal marinho ele chega a ser até um pouquinho mais fino do que o próprio sal refinado. Então, ele não passa por processo de refinamento e se mantém preservado todos os minerais. Mas com essa evaporação também se perde iodo, e aí ele passa pelo processo de iodo, não porque ele é sal marinho, não porque ele é diferente, ou porque ele tenha perdido esse iodo, mas simplesmente pela mesma exigência do Ministério da Saúde em iodar todo e qualquer tipo de sal aqui no Brasil. Ele é tido como um dos sais preferidos aí de vegetarianos, mas também de pessoas que têm uma alimentação mais natural, por ser um processo, vamos dizer, mais natural. Mas, se levarmos em consideração que todos os nossos oceanos e mares estão poluídos, eu não sei mais, eu duvido um pouco dessa qualidade do sal marinho, né? Então, a gente tem que pensar numa série de aspectos aí que vão se mudando conforme o que nós vamos contaminando, sujando e destruindo no nosso planeta. Infelizmente, essa é uma realidade. Gabi, o Richard, professor Richard, ele tá assistindo a live e ele comentou, ele é dentista também, e ele comentou a respeito da questão da fluoretação do sal.
Eu vou chamar o Richard no ar aqui um minutinho para ele comentar só a respeito disso, do ponto de vista aí da prevenção da cárie, tá bom? Não, e a bora. gente já segue. Eu vou colocar o Richard no ar agora. Oi, Ed. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, queridão? Tudo jóia, e você, Gabriela? Também, que bom que você está aqui com a gente. Hoje eu consegui acompanhar vocês aqui. Né? Que bom, que jóia. Conta pra gente essa questão aí de fluoretar o sal. Na verdade, a fluoretação do sal, ela era uma ideia que o pessoal do Ministério da Saúde tinha, porque você tem poucas salinas no Brasil, né? Seria mais fácil você fluoretar o sal do que fluoretar a água em todos os pontos, em cada cidade, fazer a fluoretação da água. Inclusive, você tem a ideia de que o sal fluoretado, ele vai chegar para todo mundo, porque mesmo que você more num sítio, por exemplo, você precisa comprar sal, né? Sendo que água, às vezes, você pode tomar num poço artesiano, né? E que nem sempre tem a quantidade de fluoreto de sódio adequado. Pode ser até excesso, né? Existem águas de poços artesianos que têm excesso de flúor, de fluoreto de sódio. E isso causa, inclusive, fluorose, que é uma doença típica da formação do germe dental e que vai acabar gerando malformação no esmalte, até na dentina dos dentes, né? Por excesso de flúor, que é a fluorose. Uhum. Então, você tem aí uma situação que pensou-se por muito tempo em fluoretar o sal, porque o sal você tem certeza que todo mundo vai consumir. Aí ficou essa grande questão, mas e aquele que já consome uma água de poço artesiano excessivamente fluoretada naturalmente, né, que está ali enfim, no lençol freático com excesso de flúor. E aí acabou-se não procedendo, né, dessa maneira. Seria uma maneira de evitar a composição do flúor do sal mais o flúor da água. Mas existiu esse projeto, por isso que eu comentei com você, e acabou que não virou por conta disso, né? Daí preferiu-se fluoretar a água, né? Incluindo aí a água de galão, né? Essas águas que são vendidas, que são obrigatoriamente fluoretadas, né? Uhum. Essa é a verdade. Então foi esse comentário que eu quis colocar aí para vocês um pouquinho só. Legal, legal. Gabi? Dentro dessa situação odontológica, vamos dizer assim. Não, bacana. Agrega, né? Sim, é interessante. Eu adoro estudar sal. Acho assim é um elemento ao mesmo tempo simples, né, Gabriela? E que tem tantas variáveis e compõe tantos alimentos, como bacalhau, como charque, carne de sol e outros, né? Embutidos, né? Então é fantástico o sal, né? Eu acho muito legal. Desde sempre ele esteve presente e se a gente pensar que como maneira de armazenamento, como maneira de conservação, ele está há tanto tempo aí no mundo fazendo esse papel, né? Existem técnicas que são usadas desde sempre. O bacalhau é uma delas, que hoje conhecemos como bacalhau, com os peixes específicos, né? Para fazer o processo, mas se a gente pensar em peixes, era a maneira que se conservavam os peixes desde que se descobriu o sal, vamos falar assim. Antes da geladeira. Imagina um peixe. Nova, né, nessa história, né? Com certeza, ela veio aí de tempo, né? pouquíssimo tempo, é bem isso. Curioso isso do flúor, né? E o excesso do flúor, e acho que para terem tomado essa medida é porque existem muitas pessoas que devem usar ainda essa questão do poço, né? Olha, a população mais de sítio, né? Pessoas que têm menos acesso à água da rede pública, eles vão usar do poço artesiano. Sim. E eu já conheci algumas cidades, até próximo aqui de Piracicaba mesmo, que as pessoas têm fluorose. O índice de fluorose, que é uma doença, ela é alta por conta do excesso de consumo de água de poço. Aí você vai ver, faz uma análise na água de poço, você vê que ela não seria possível de ser consumida, né? Mas as pessoas consomem, né? E aí gera essa doença, né? Que é a fluorose. Interessante. Legal. Legal, muito Richard. Bom. Legal. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, gente. Agradecemos a passada aí e a informação. Legal. Abração. Sucesso. Valeu. Um abraço. Muito bem. Tá vendo, ó? Sabores e Saberes com participação especial aqui do Richard Sbravati, grande professor, grande amigo nosso. E agora a gente segue a nossa
o nosso rumo aqui no nosso trabalho? Mantemos no sal marinho ou partimos para o próximo? Vamos para o próximo, o sal marinho a gente já comentou. Se tiver qualquer dúvida aí, a gente volta. Uhum. Na sequência, um sal que acho que também é bem encontrado, eu não conhecia o motivo dele ser chamado de sal light, não sabia por que ele era chamado sal light, falando sal que é menos sal, na verdade é um sal que tem menos cloreto de sódio, então ele é sim um pouco menos salgado. Esse sal, ele é especificamente indicado para as pessoas que têm pressão alta, porque eu estava lendo numa matéria, existe ele não é nem nutricionista, ele é nutricionista, mas ele é um estudioso, um rapaz que chama Flávio Passos, ele tem uma empresa de alimentos saudáveis, e ele faz estudo de vários ingredientes que são benéficos ou maléficos para a nossa saúde. E nesses estudos que ele fez do sal, existe essa confusão aí, né? Sal pode, sal não pode, muito sal pode, muito sal não pode. A gente volta para aquela mesma conversa em relação ao açúcar, que vai depender de cada organismo. Então, se o seu organismo é um organismo que é propenso a ter hipertensão, você diminuir em 50%, trabalhar com 50% de cloreto de sódio, complementar com o potássio, muitas vezes as pessoas que têm hipertensão não por excesso de sal na sua alimentação, mas por falta de potássio na sua alimentação. Existem novos estudos que relatam que a maioria dos casos da hipertensão é falta de potássio. Então, uma alimentação pobre em potássio vai gerar essa hipertensão, e aí as pessoas diminuem o sal, mas a pressão não abaixa. Vocês vão encontrar e podem conversar com várias pessoas que passam por esse problema, que não conseguem diminuir o sal na sua alimentação. Coisa que eu, assim como o açúcar, acho que nós brasileiros somos viciados em sal, em excesso de sal, né? As pessoas têm que aprender a dosar um pouco mais, um pouco menos. Cada organismo, nesses estudos do Flávio Passo, ele diz que cada organismo, inclusive, vai pedir. Então, se o seu organismo, você sente necessidade de sal, ou você sente falta, se você salga mais, o seu organismo provavelmente está pedindo esse sal. Então, é importante a gente entender que o light, ele é para pacientes hipertensos. E aí, no contraponto, para quem tem problema renal, ele vai ser um veneno, porque o potássio se acumula nos rins e acaba causando problemas em pessoas que já têm essa predisposição aí a problemas renais. Então, é sempre importante a gente saber, né, qual é o meu organismo, né, o que eu preciso. Tô comendo, eu tenho a pressão alta, será que é problema de falta de potássio? Será que é muito sódio? Tenho problema renal? Então, eu acho que, para tudo, o mais importante é a gente entender aí o nosso organismo e, óbvio, saber também um pouco do que o alimento ou a alimentação vai contribuir, seja a favor ou contra dessa nossa relação aí com os alimentos, né? Uhum. Então, o sal light, 50% cloreto de sódio, 50% do cloreto de potássio, indicado para pacientes hipertensos, pessoas que têm problema de hipertensão, pressão alta, e contraindicado para quem tem problema renal. E aí ele vai ter um sabor ele é light mesmo, né? Ele é menos salgado, em função de ter de ter o potássio na sua composição. Uma pequena informação aqui. O sal que a gente usa, né, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl. A curiosidade é que ele é formado por um metal. O sódio é considerado um metal. E o cloro, ele é um gás que eu não sei se vocês já viram um caminhão transportando cloro. É assim, é uma operação de guerra, porque é um gás muito letal. E quando se unem as moléculas aí do Na e do Cl, eu uma vez estava discutindo numa aula a questão de um termo que se chama propriedade emergente. Então, o sódio, ele não tem gosto de nada, ou ele é muito levemente salgado,
quem potencializa o gosto salgado é a junção com o cloro. Então, o gosto salgado do sal só surge quando há a junção desses dois elementos químicos. Ou seja, o gosto salgado é o que a gente chama de propriedade emergente do sal. E, seguindo as curiosidades, o sal é tão importante na história da humanidade que, antigamente, quem era da aristocracia ostentava a sua riqueza colocando sal à mesa. Então, era o sal dentro de um saleiro super decorado, super ricamente apresentado, mas era uma forma de ostentação. Eu colocava o sal para poder receber bem um convidado. Reis que precisavam fazer grandes negócios recebiam os seus convidados com sal. Hélio, deixa eu falar uma coisa que você falou do cloro, né? Essa junção do sódio com cloro, que vai dar aí o cloreto de sódio, você colocou que ela é letal. O nosso organismo precisa de cloro. O cloro traz uns benefícios. Então, vamos entender que, assim, o excesso do cloro, o cloro puro, é maléfico. Ninguém vai beber cloro de galão, né? Óbvio. Mas, assim, a gente higieniza verduras com cloro, que não é o cloro puro, é o cloro... tem um outro nome. Não é o cloreto. O cloro em forma de gás, ele pode ser letal se então, tem abundantemente inspirado. Algumas maneiras aí, então é venenoso? Não é venenoso. E aquele velho ditado, que é a diferença da quantidade entre o veneno e o antídoto. A diferença entre o veneno e o antídoto é a quantidade. É a quantidade. Então, que a gente tenha isso bem claro também, que é necessário. É o que a gente fala em todo encontro, né? É a questão do exagero. De novo, sal demais faz mal e a Gabi e eu temos uma questão interna aqui na prática do uso do sal, que ela acha que eu uso sal de menos e eu acho que ela usa sal demais. Então, eu estava pensando sobre isso e, assim, eu acho que o exagero do uso do sal, no nosso caso, né, tá dos dois lados. Eu exagero no pouco uso do sal, que é o contrário, porque, como você falou, o consumo do sal é necessário para a boa manutenção da vida. Seguimos? Seguimos. Vou contar um segredo seu. Oba! Você cozinha um macarrão sem sal, para falar, ai, Jesus, macarrão sem sal, ninguém merece, né? E eu, como boa filha de italiano, falo que meu pai se remexe lá no caixão. Não é bem assim. Eu ponho sal. Acontece que o sal que eu ponho não atinge o que você quer de sal. Mas não vamos ter uma... põe nível de mar. É o mar morto, né? Aquele que nada afunda. Não é mar morto, não. Tá bom, mas vamos seguir. Terminou. Vamos para... Tudo ficou rosa de novo. Sal Tudo rosa. ficou rosa. O sal rosa é mais um sal aí que, acho que de um tempo para cá, né, virou meio que um sal de moda e todo mundo ele acabou sendo queridinho aí por muitas nutricionistas porque ele tem um menor teor de sódio. Então, o sódio provoca hipertensão. Não é bem isso, né? Estudando, a gente foi descobrir que é o potássio que tem essa propriedade aí. Mas, enfim, o sal rosa, ele acaba tendo um sabor diferente, ele acaba tendo eu acho ele menos, por ele ter um menor teor de sódio, ele, assim como o sal light, ele acaba sendo um pouquinho mais leve. Então, por um bom tempo, aí ele ficou sendo o queridinho das pessoas, enquanto 1 quilo de sal custava R$1, R$2, o quilo do sal rosa aí se acha de 15 a 20 reais no mercado. Então, ele teve... E aí, se a gente pensar que ele vem de regiões
longe, distantes, né? Então, ele caminha um tanto aí para agregar esse valor. E aí a gente tem o sal rosa e o sal rosa do Himalaia, que aí todo sal rosa virou sal rosa do Himalaia. Achava que porque era rosa, era do Himalaia. Não necessariamente o sal rosa é do Himalaia. Uhum. O que é do Himalaia é o que é retirado dos pés da montanha aí, e é uma região que já foi banhada por mar, por isso que essa região acaba tendo essa incidência aí desse sal. E ele acaba tendo também na sua composição um pouco de ferro e um pouco de manganês. Então, menos sódio, um pouco de ferro, um pouco de manganês, esse sal é melhor. Sim, ele é um sal que, vamos falar nutricionalmente, ele tem um pouco mais de valor agregado aí do que só o sal comum. Então, foram essas as características que fizeram ele ser bem cotado aí no mercado. Eu queria que você contasse para o pessoal uma experiência que a gente teve, e aí acho que fica até uma dica, né? Uma vez a gente comprou, a Gabriela e eu, a gente comprou um pacotinho, alguns gramas aí de sal rosa moído. E quando a gente coloca na água, né? Joga na água, por exemplo, a Gabriela joga na água para fazer um macarrão com gosto de oceano, a gente olhou e viu que no fundo não se dissolveu. E aí a gente parou, um resíduo. Tirou a água, jogou, separou aquela água fora e a gente encontrou areia. Pelo menos era muito, porque não se dissolveu na água, era para ter acontecido isso, e a gente pegou e pôs na boca daí, era areia. Então é muito perigoso, golpe mesmo, né? E aí acho que comprar o sal rosa ou em pedra ou grosso, não sal grosso, acho que é melhor, né? Você queria falar um pouquinho disso? Sim, porque como ele veio para o nosso mercado com valor agregado, né, mais caro, existia pessoas que estavam fazendo isso, de tingir o sal. Simplesmente, assim como a gente tem essa brincadeira e essa brincadeira de mau gosto, diga-se de passagem, com sal, a gente tem com azeites, a gente tem com uma série de produtos, então saber a procedência daquele ingrediente que você está comprando é sempre a melhor maneira de você não ser ludibriado, né, não ser tapeado. Mas essa é a história chata aí do sal rosa. E o sal rosa também serve para isto. Tem aí Ele uma trouxe luminária feita de sal rosa. Imagens, né? Alguns de vocês já devem ter encontrado em alguns lugares uma pedra, uma tábua, como se fosse uma tábua de carne, que ela é inteirinha feita, então ela tem um formato retangular, feita de sal rosa, né? Então, isso também é interessante. Sigamos. Aí a gente tem outras versões de sal, o sal defumado é uma delas, ele é bem consumido e produzido na França. Por conta da defumação, ele acaba trazendo um sabor um pouco mais adocicado. E esse sal defumado, ele é feito da queima de barris de carvalho que eram usados no envelhecimento do vinho. Então, o barril já não servia mais para envelhecer vinho, eles acabavam usando aquela madeira para defumação, não só de sal, mas de vários outros ingredientes. Quando a gente pensar em defumação, a gente tem que lembrar que não é qualquer tipo de madeira que pode ser utilizada para defumação. Existem madeiras mais adequadas por não serem tóxicas, né? Então, são as madeiras normalmente de origem alimentícia. O carvalho é uma delas, apesar de não ser alimentício, mas macieira, enfim, outros tipos aí de madeira. Em outros locais também ele é produzido, né, com queima de outros tipos de madeira aromática, não só o carvalho, mas cerejeira, por exemplo. Então, ele acaba ficando realmente com uma cor mais de fumaça, né, e um sabor aí diferenciado.
É uma maneira também de acrescentar essa defumação, né? Hoje a gente já tem fumaça em pó, fumaça líquida, mas eu acho que essa seria uma boa maneira de você defumar ou acrescentar um sabor defumado em algum preparo que estiver fazendo. Na sequência... Vamos lá. A gente tem o sal negro. Esse é muito legal, né? Nas oficinas ele causa bastante reação interessante nas pessoas. Sim. O sal negro é um tipo de sal que ele vem aí nessa região de Kalanamak. São reservas naturais da Índia. E ele é muito, muito forte no enxofre. Então, é um sal que ele vai ter esse sabor sulfuroso. Ele é um sal de origem vulcânica, ele está próximo ali. Também possui na sua composição cloreto de sódio, cloreto de potássio e ferro, mas ele é polêmico, porque ele cheira ovo. E ele cheira um ovo não muito cheiroso, né? Cheiro de ovo não é lá muito gostoso. E aí, quando a gente faz oficina ensinando as crianças os tipos de sais e conversando como usar, eles detestam esse sal. Mas, enfim, ele é mais um tipo aí para a gente conhecer, que é um sal natural também. E é legal porque a criança ela é extremamente intensa na reação, né? Então o ódio é grande, assim, faz aquela cara, aquele teatro, né? Vamos lá. São performáticos. Esse é o que a gente já falou, né? Da flor de sal. Na verdade, esse é um bem específico. Eu acho que é a flor de sal mais pura que existe aí acho que no mundo, a gente pode falar. Guerrand é uma cidade na região da Bretanha, na França. A produção desse sal é totalmente artesanal e ele é considerado o melhor sal do mundo. Né? Ele é servido para apurar o sabor da comida. Ele é utilizado como uma finalização. Então, você não vai cozinhar com uma flor de sal. Você vai adicionar ela como se fosse um fio de azeite fresco no alimento, que ele acaba trazendo um sabor diferenciado. Então, ele é considerado, ele é coletado das camadas mais superficiais, mais superiores aí das salinas, antes que elas se depositem no fundo e formem o sal marinho. Então, ele é rico também na sua composição, porque ele tem potássio, cobre, cálcio, zinco, cloreto de sódio, magnésio, ferro e iodo. Acho que só por essa composição tão mais completa dele, né, ele já tem aí um destaque em todos os tipos de sal, é considerado o melhor sal, o sal mais puro, então é bem curioso. E flor de sal a gente vai encontrar de vários outros tipos, mas o Guerrand é esse específico aí dessa cidade na Bretanha. Os países europeus têm e se apropriam muito dos seus ingredientes, né? Esses ingredientes, e não só de ingredientes, mas de determinadas produções, determinados preparos. Então, um pão, um vinho, eles têm uma sigla, né? Uma certificação, que são vários tipos, né? DOC, denominação de origem controlada, denominação de origem protegida. Então, o sal de Guerrand é só o sal que é extraído na cidade de Guerrand. Cidade vizinha pode ter o mesmo sal, mas ele não é mais sal de Guerrand, né? Vinho, Barolo, é só aquele vinho daquela uva produzida em tal lugar. É o champanhe, então, né? Eles têm o champanhe, é o exemplo mais clássico, né, dessa regulamentação aí europeia, e que é extremamente respeitada por garantir a qualidade daquele produto. Muito bem. Estamos chegando lá em alguns supermercados. Nós tivemos em Foz do Iguaçu, em Curitiba, no meio do ano passado. Não sei se você lembra, Hélio, que num supermercado que nós fomos, em cada um dos produtos tinha uma plaquinha dizendo quem era o fornecedor, qual era a fazenda, onde tinha sido produzido. Então, parece que essa regulamentação, essa normatização também vai se espalhar. A gente estava no estado aí do Paraná, mas é capaz de subir. Isso é maravilhoso, né? A gente realmente ter noção e ter o direito, acho que não é nem ter noção, é ter o direito de saber de onde vem o alimento que a gente está consumindo, como ele é consumido, como ele é produzido e tudo mais. Exato. Sal líquido
é o próximo da nossa listinha aí, e ele é uma mistura de sal e água mineral, né? Normalmente ele é mais suave, pode ser utilizado em qualquer alimento, ele não altera características, ele é usado mais para saladas, ele tem um spray, né, que vai ajudar aí na distribuição uniforme do sal, é uma forma interessante. Você pode fazer em casa, pega um sprayzinho desses com spray e coloque um pouco de sal, um pouco de água mineral, água filtrada, deixa ele diluir, você borrifa ele na sua salada, é uma maneira dele já ir diluído para a salada. Esse daí é uma o das próximo aí da nossa preparações, né, lista? que a gente pode fazer em casa e que ele dá uma suavizada aí no uso, né, do sal. Sim. Salitre, gente, a gente inseriu o salitre também para discutir, né? Mas o salitre não é um sal comestível. O salitre, ele é o nitrato de sódio ou o nitrato de potássio, que são produtos semelhantes, né? Os nitratos são parecidos aí com os cloretos, então ele se assemelha ao sal de cozinha, mas ele não é para ser utilizado. O salitre, eu sei que 1 micrograma, acho que 4 microgramas de salitre podem ser nocivos aí à nossa saúde. Então, normalmente ele é extraído no solo do Chile, da Bolívia e do Peru. Ele é tóxico no seu estado natural, então ele é praticamente um veneno. E aí, minimamente, quimicamente modificado, ele não vai causar danos à nossa saúde. Mas o salitre, ele era utilizado também como um conservante em produtos curados, então linguiças, salames, e me parece que desde 1957 ele passou a ser proibido pelo uso da indústria alimentícia, ele não pode mais ser utilizado. E aí entraram outros sais que eles chamam de instacura. Os instacuras são misturas de nitrato de sódio, de cloreto de sódio, então são sais utilizados para a produção aí de produtos curados. E o Hélio, na sua pesquisa, trouxe uma informação extremamente importante. Que já é para assustar todo mundo, entendeu? Daí o cidadão então, não usa. Salitre. Aí não usa o salitre. Desejo sexual. Se acontecesse isso com o pessoal aí hipertenso, talvez eles tomassem mais cuidado com o excesso de sal na sua alimentação, né? Eu outro dia vi um meme que se falasse que o Covid broxava, aí ia ficar todo mundo em casa, né? Não ia sair ninguém na rua. É assim que a gente consegue sensibilizar as pessoas. Bom, brincadeiras à parte, aqui o salitre é algo a ser evitado, né? Quando eu era pequeno, ouvia-se muito falar de o restaurante usou salitre, daí dava uma saciedade, era uma coisa que eu ouvia muito de criança. Vamos a mais um amigo aqui da Sabores e Saberes, já conhecido, a gente falou disso no dia em que nós trabalhamos, nas 2 lives que nós trabalhamos, a questão dos produtos ultraprocessados. Os produtos ultraprocessados, normalmente os salgados, eles normalmente vêm com o glutamato monossódico ou, em alguns, eles colocam o termo realçador de sabor. Gabi. Vocês vão encontrar essas 2 palavras, ou glutamato monossódico ou realçador de sabor. Ele tem essas características de estimular o apetite. Vamos lembrar de salgadinho de isopor, que a gente come come o segundo, come o terceiro, ninguém fecha o saquinho e fala, o resto eu vou comer mais tarde, né? Então, ele estimula realmente que a gente continue comendo por uma questão física. O glutamato monossódico estimula as nossas papilas gustativas. Então, imaginem que as papilas são filamentos, né? São capilares aí na nossa língua. Vou trazer a mão para cá. E aí ele começa a aguçar a papila gustativa que quer mais e mais e mais. Então, ele inclusive nos faz salivar.
né? Então, salivando, você quer continuar comendo. É um produto que, para asmáticos, ele causa sérios problemas. Ele deve provocar aí a síndrome do restaurante chinês em algumas pessoas que são mais sensíveis ao glutamato, né, ao produto em si, que ele dá dor de cabeça, ele dá congestão facial, ele dá uma sensação de queimadura. Então, ele não é um produto muito, muito legal, né? Desaconselhado para consumo de bebês e crianças, e eu conheço, assim, várias pessoas que têm ali o seu glutamato monossódico na cozinha, que tempera tudo com glutamato monossódico, e vale a gente lembrar e pontuar aqui que muitos daqueles temperos prontos que a gente compra, sejam eles em quadradinhos, ou sejam eles em pó, e todos os amores da vida aí nas prateleiras, 90% daqueles produtos é glutamato monossódico. Então, é para a gente tomar cuidado aí com esse glutamato e dar sempre uma olhada, né, em produtos prontos. A gente fala aí de produtos congelados, molhos, muitos produtos à base de carne que eles já vêm com glutamato embutido. E ele é fortemente alérgico, então a gente tem que ficar atento. E assim, a gente defende a ideia de que nós estamos com as papilas gustativas viciadas pela indústria alimentícia. Hiperestimulada, né? Hiperestimulada, e que o desuso, né, o ir abandonando o uso de produtos que contêm glutamato monossódico, vai liberando a papila gustativa desse hiperestímulo. E nós vamos recuperando a possibilidade de sentir gostos mais sutis, além, obviamente, da questão própria da nossa saúde. Gabi, quer falar disso? Eu pensei no seguinte, vou falar aqui no ar e você decide. Vamos preparar 3 vídeos e lançar no canal explicando como faz o gersal, o sal de ervas e o sal trufado nós vamos ficar devendo porque é meio caro para demonstrar. Mas posso falar? Pode... Em vez do sal trufado, eu posso fazer um sal com fungo seco. Pronto. É um outro tipo de fungo. Fica aí uma invenção. A gente já fez com alga marinha, qual o problema de usar o fungo seco? E eu me ofereço para usar essa experiência aqui na minha cozinha. Combinado. Pode ser? Gente, são 3 sais aí que a gente pode preparar. O gersal é maravilhoso. É uma mistura do gergelim tostado e moído, triturado. E você faz, todos eles você faz em uma determinada composição, que agora a gente vai deixar aí essa dica para assistirem os próximos vídeos. A gente coloca no canal. Legal. Então, gersal, sal de erva. Está circulando aí embaixo. Em vez de um sal trufado, a gente faz um sal de fungo. Eu acho que ele vai ter um aroma bem interessante aí, vai trazer, imagina, uma abobrinha com sal de fungo. Vai ficar muito bom. Eu vou até começar a usar mais sal aqui. Normalmente as pessoas usam esse sal para diminuir o uso do sal. E aqui em casa eu vou usar esse sal para aumentar um pouco o número do sal. Muito legal. Bom, essas foram informações que nós trouxemos a respeito do sal. Eu queria trazer mais uma informação só, no sentido da gente pensar a questão da saudabilidade, mas com L. Cada grama de sal contém aí 400 miligramas de sódio. A recomendação de sal diária é 5 gramas. E pesquisas indicam que o brasileiro chega a consumir quase 3 vezes esse valor. Então é assim, mesmo que não seja o principal responsável pela, por exemplo, hipertensão, o abuso do ingrediente é sempre nocivo. A gente sempre considera que o abuso é nocivo. Então a gente tem que prestar atenção nesta questão. Gabi?
Eu acho que é isso, né? Conhecer um pouquinho de cada um dos ingredientes, conhecer as possibilidades de um mesmo ingrediente, porque aqui a gente falou de vários tipos de sal, faz com que a gente conheça, tenha uma facilidade maior aí de compreensão a partir dessa informação para saber como usar. Então, fica a minha principal dica aí em relação ao sal. O sal grosso moído vai ser sempre a melhor opção aí na sua cozinha. Aí, já temos demanda, Gabi. A Cristina, lá da Doutor Prudente, já quer a amostra do gersal. Tem gergelim em casa, então você vai aprender a fazer o gersal. Muito bem, Cris. A gente vai gravar e vai postar aí essa receitinha que é bem facinho e que você não vai querer comer outro sal na sua salada, por exemplo, porque a salada com gersal é imbatível. É verdade. Isso é verdade. Eu uso e posso garantir isso. Muito Bom, bem. a gente fez uma série de vídeos, 6 com esse, no qual nós apresentamos um de nossos trabalhos, que é o curso do Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado aí do que a gente procurou passar. Hoje nós trabalhamos o uso do sal na alimentação, fechando esse ciclo. Nós vamos agora dar continuidade com outras temáticas. Quem quiser sugerir temas, pode ficar à vontade, que dentro da área da alimentação, se estiver aí a medida do nosso conhecimento, a gente vai ter o prazer de trabalhar. E nós vamos começar agora também a fazer alguns das lives aqui, apresentando os nossos trabalhos na área da alimentação e da cultura. Eu queria agradecer todo mundo, eu queria muito agradecer novamente a Gabriela pela generosidade aí do conhecimento e da forma como ela nos ajuda aí compreendendo, e passar a palavra para você, Gabi. Muito bem, sou eu quem agradeço a todos que estão aí assistindo, a todos que virão assistir. Obrigada, Cris, um beijo em você. Muito bom tê-la aqui conosco. Agradecer ao Richard pela participação super especial aí, trazendo mais uma informação importante para a gente, né? E te agradecer também, Hélio, por todas essas coisas boas. A Giane dando um oizinho aí. Muito bom. Então, Muito bem. Novos temas e ter novas abordagens. Obrigada a todos, obrigada, Hélio. Valeu. Eu agradeço a todo mundo que participou, a todo mundo que participa. Lembrando que este vídeo ficará em sua íntegra no canal no meu canal no YouTube e no nascente canal da Sabores e Saber no YouTube. Fica disponível para todo mundo conhecer e a gente também está aí, facinho de ser acessado na rede para bater um papo. Muito obrigado e boa noite a todas, a todos. Nós vamos terminando por hoje o trabalho.